Algumas histórias parecem terminar antes mesmo de realmente começarem. Anos atrás, Henrique deixou o Brasil sem olhar para trás. Um término abrupto, palavras duras, silêncio. Para Ana, aquilo sempre foi simples. Ele a abandonou. Desde então, ela construiu uma vida inteira tentando esquecer aquele capítulo da sua juventude. Mas o destino às vezes tem um jeito estranho de reabrir histórias que pareciam encerradas. Numa noite comum, durante um plantão de emergência, Ana recebe um chamado de rotina. Um homem foi baleado durante um assalto. Quando ela se aproxima para prestar socorro, tudo parece normal. Até que vê o rosto do ferido. Por um segundo, o mundo ao redor parece desaparecer, porque aquele homem caído no chão é Henrique, o primeiro amor de sua vida, o homem que ela jurou nunca mais perdoar. E o que Ana ainda não sabe é que a história que separou os dois nunca foi a verdade. Antes de continuar essa história, se você gosta de histórias de reencontros, destino e segundas chances, aproveite para se inscrever no canal. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Agora vamos voltar ao começo dessa história. Ana sempre foi o tipo de pessoa que age antes de pensar. Impulsiva, intensa, direta. Quando era mais nova, isso significava discutir, tomar decisões rápidas e viver cada emoção com intensidade. Com o tempo, ela encontrou um lugar onde essa personalidade finalmente fazia sentido. O atendimento de emergência. Trabalhar como socorrista significava viver exatamente no tipo de situação onde não havia tempo para hesitar. Chamados inesperados. Acidentes. Vidas que dependiam de decisões tomadas em segundos. Ana se tornou muito boa nisso. Fria quando precisava ser. Rápida quando a situação exigia. Mas havia uma coisa que nenhum treinamento conseguiu apagar completamente. Um pedaço do passado que sempre voltava de vez em quando. Henrique, o primeiro namorado. O primeiro amor. E também a primeira grande ferida que ela carregou. Por muito tempo, Ana tentou convencer a si mesma de que aquilo não importava mais. Que certas pessoas simplesmente pertenciam ao passado. Até aquela noite. Henrique cresceu em uma família que sempre teve planos muito claros para o futuro dele. Filho único de pais exigentes, ele foi criado dentro de expectativas bem definidas. Estudar fora do país. Construir uma carreira sólida. Manter o nome da família respeitado. Durante muito tempo ele tentou seguir esse caminho sem questionar. Mas havia uma parte da sua vida que não se encaixava nesses planos. Ana. Quando os dois começaram a namorar, ainda eram muito jovens. Para Henrique, ela representava algo que sua família nunca conseguiu controlar. Liberdade. Espontaneidade. Uma vida que não seguia regras tão rígidas. Mas pouco tempo depois, tudo mudou. Uma conversa difícil com os pais. Uma decisão tomada rapidamente. E de repente, Henrique estava indo embora do país, sem conseguir explicar tudo da forma que deveria. Para ele, Ana havia cometido uma traição imperdoável. Para Ana, ele simplesmente a abandonou. Durante anos, os dois carregaram versões completamente diferentes da mesma história. Antes de tudo dar errado, Ana e Henrique eram inseparáveis. Eles se conheceram ainda muito jovens quando o mundo parecia simples e as decisões não carregavam tanto peso. Ana gostava da forma como Henrique parecia sempre tranquilo. Henrique admirava a maneira impulsiva com que Ana vivia cada momento. Enquanto ele pensava demais nas consequências das coisas, ela simplesmente agia. Era uma mistura improvável, mas que funcionava. Grande parte da história deles aconteceu em um lugar específico da cidade. Um pequeno parque, cercado por árvores antigas e caminhos tranquilos. Ali havia um banco de praça que acabou se tornando o lugar favorito dos dois. Depois da escola, depois de saídas com amigos, ou simplesmente quando queriam conversar sem pressa, era para lá que eles iam. Foi naquele banco que deram o primeiro beijo. E foi ali também que fizeram uma promessa juvenil que parecia muito séria na época. Prometeram que nunca deixariam o outro para trás. Anos depois, aquele mesmo banco continuava no mesmo lugar. Mas a promessa havia sido quebrada. Depois de muitos anos vivendo fora do país,
Henrique finalmente decidiu voltar ao Brasil. A decisão não foi impulsiva. Durante muito tempo ele evitou essa volta. Voltar significava enfrentar lembranças que ele havia tentado deixar para trás. A cidade onde cresceu, os lugares que frequentava quando era mais jovem, e inevitavelmente as memórias de Ana. No exterior, sua vida seguiu o caminho que seus pais sempre haviam planejado. Estudo, carreira, reconhecimento profissional. Tudo parecia estar no lugar certo. Mas mesmo com todas essas conquistas, havia sempre uma sensação incômoda de que algo havia ficado mal resolvido. Algumas histórias simplesmente não desaparecem com o tempo. Elas ficam guardadas em algum canto da memória, esperando o momento certo para voltar. Henrique dizia a si mesmo que estava voltando apenas por trabalho, que era apenas uma visita rápida. Mas no fundo, havia outra razão que ele nunca admitiu completamente. Uma parte dele ainda queria entender o que realmente havia acontecido no passado. Na primeira noite de volta à cidade, Henrique decidiu caminhar um pouco. O jet lag não o deixava dormir, e ele queria rever alguns lugares que marcaram sua juventude. A cidade parecia diferente, mais movimentada, mais caótica. Mesmo assim, algumas ruas ainda carregavam algo familiar. Enquanto atravessava uma rua pouco movimentada, 2 homens se aproximaram. Tudo aconteceu rápido demais. Uma abordagem agressiva, exigências nervosas, um momento de tensão que saiu do controle. Henrique tentou reagir. Houve um empurrão, um movimento brusco, e então, o som seco de um disparo. Por alguns segundos tudo ficou confuso. Henrique sentiu as pernas perderem força. O chão parecia se aproximar lentamente. Ao redor, vozes começaram a surgir. Alguém chamou ajuda. Alguém ligou para a emergência. Minutos depois, o som de uma sirene começou a ecoar pela rua. A ambulância chegou poucos minutos depois. Ana e sua equipe desceram rapidamente para atender a ocorrência. Para ela, aquilo parecia apenas mais um chamado de rotina, mais um ferido, mais uma situação que precisava de rapidez e concentração. Ela se aproximou do homem caído no chão e começou a avaliar o ferimento. Mas, quando finalmente olhou para o rosto dele, seu corpo congelou por um instante. Era Henrique. Mesmo depois de tantos anos, não havia dúvida. Aquele rosto fazia parte de uma memória que ela nunca conseguiu apagar completamente. Por um segundo, todas as lembranças voltaram de uma vez. O parque, o banco de praça, o último dia em que se falaram. Mas Henrique estava inconsciente e sangrando. Ana respirou fundo e empurrou as emoções para o fundo da mente. Agora ela não era a ex-namorada dele, era a socorrista responsável por manter aquele homem vivo. Dentro da ambulância, Ana trabalhou com a mesma precisão que usava em qualquer outra emergência. Pressão no ferimento, monitoramento dos sinais vitais, comunicação rápida com o hospital. Externamente ela parecia completamente controlada, mas por dentro sua mente estava longe dali. Henrique, depois de tantos anos, era assim que ele reaparecia em sua vida, ferido, inconsciente, dependendo das mãos dela para sobreviver. Ana tentou manter os pensamentos organizados. Ela não sabia por que Henrique havia voltado. Não sabia o que ele estava fazendo naquela parte da cidade. E, para ser honesta consigo mesma, também não tinha certeza se queria saber. Durante anos ela havia repetido a mesma frase para si mesma. Algumas pessoas simplesmente pertencem ao passado. Mas agora o passado estava deitado naquela maca, respirando com dificuldade. E por mais que tentasse ignorar, Ana sabia que aquela noite provavelmente mudaria algo que ela havia passado anos tentando enterrar. Henrique acordou lentamente no quarto do hospital. No início, tudo parecia distante. O som dos aparelhos, o cheiro forte de desinfetante, a sensação pesada no corpo. Ele tentou se mexer, mas uma dor aguda o fez parar imediatamente. Por alguns segundos, sua mente lutou para entender o que havia acontecido. O assalto, o disparo. Então seus olhos se moveram pelo quarto e pararam em uma figura perto da porta. Ana. Ela estava ali, encostada na parede, observando em silêncio.
Quando Henrique percebeu quem era, ficou imóvel. Durante anos ele imaginou como seria reencontrá-la. Mas nunca daquela forma. Nunca em um quarto de hospital. Os dois ficaram alguns segundos sem dizer nada. O silêncio entre eles parecia carregado de coisas que nunca haviam sido resolvidas. Foi Ana quem falou primeiro. A voz dela estava calma, mas fria. Ela perguntou como ele estava se sentindo. Perguntas profissionais, diretas, sem qualquer sinal de proximidade. Henrique respondeu de forma curta, ainda tentando processar o fato de que, depois de tantos anos, a primeira pessoa que ele via era justamente Ana. A conversa parecia estranha, formal demais para duas pessoas que já haviam compartilhado tanto. Ana manteve certa distância. Henrique percebeu imediatamente. A raiva dela ainda estava ali, guardada. Quando finalmente o silêncio voltou a preencher o quarto, Henrique fez a pergunta que estava presa em sua mente desde que abriu os olhos. Você trabalha aqui? Ana assentiu, mas não explicou mais nada. Por alguns segundos, os dois apenas se observaram. E naquele olhar havia algo que ambos reconheceram. Anos haviam passado. Mas a história entre eles claramente não estava resolvida. Nos dias seguintes, Henrique permaneceu internado em observação. O ferimento não havia sido fatal, mas exigia recuperação. Durante esse período, Ana acabou passando pelo quarto algumas vezes, às vezes como parte do trabalho, outras, sem uma razão tão clara. As conversas entre eles continuavam curtas, sempre cautelosas, mas a simples presença um do outro parecia despertar lembranças que estavam adormecidas há muito tempo. Henrique lembrava do jeito impulsivo de Ana rir. Ana lembrava da forma tranquila como ele sempre tentava acalmar qualquer situação. Memórias que nenhum dos dois conseguiu apagar completamente. Mas junto com as lembranças boas vinham também as perguntas não respondidas. A forma abrupta como tudo terminou. As palavras duras. As acusações. Para Ana, a história era clara. Henrique a havia deixado. Para Henrique também parecia simples. Ele acreditava que Ana havia quebrado sua confiança. E por muitos anos nenhum dos dois questionou essas versões. Até agora, em uma das conversas mais longas que tiveram no hospital, algo curioso aconteceu. Henrique mencionou o dia em que decidiu ir embora. Falou sobre a conversa que teve com os pais naquela época. Disse que havia descoberto algo que o fez acreditar que Ana não era quem ele imaginava. Ana franziu a testa imediatamente. Aquilo não fazia sentido. Ela perguntou diretamente do que ele estava falando. Henrique hesitou. Explicou que pouco antes de viajar, seus pais disseram que ela havia se envolvido com outra pessoa, que haviam visto mensagens, que ele não deveria continuar aquele relacionamento. Ana ficou em silêncio por alguns segundos, e então disse algo que mudou completamente o rumo da conversa. Isso nunca aconteceu. Henrique a encarou, confuso. Pela primeira vez em anos, a história que ele acreditava ter vivido parecia não fazer sentido. Depois daquela conversa, Henrique não conseguiu parar de pensar no assunto. Algo estava errado. Durante anos, ele acreditou em uma versão muito clara do que havia acontecido. Mas agora aquela certeza começava a se desfazer. Assim que recebeu alta do hospital, decidiu procurar respostas. A primeira conversa foi com um antigo funcionário da empresa da família. Alguém que estava presente na época em que Henrique se preparava para sair do país. A conversa começou casualmente, mas em determinado momento, o homem comentou algo que chamou a atenção de Henrique. Disse que lembrava da pressão que os pais dele estavam fazendo naquela época. Eles queriam que Henrique fosse estudar fora imediatamente, sem distrações, sem compromissos que pudessem fazê-lo mudar de ideia. Henrique sentiu um peso estranho no estômago. Pela primeira vez, a possibilidade de que algo tivesse sido manipulado começou a parecer real. Henrique decidiu confrontar os pais. A conversa não foi fácil. No início, eles negaram qualquer tipo de manipulação, mas quando Henrique insistiu, a verdade começou a aparecer aos poucos. Eles nunca aprovaram o relacionamento com Ana. Acreditavam que ela não fazia parte do futuro que imaginavam para o filho.
Quando surgiu a oportunidade de Henrique estudar fora, decidiram garantir que nada o faria ficar. Então criaram uma história. Disseram que Ana havia se envolvido com outra pessoa. Mostraram mensagens falsas. Fizeram com que Henrique acreditasse que havia sido traído. A ideia era simples. Se ele estivesse magoado, seria mais fácil ir embora sem olhar para trás. Quando a confissão finalmente aconteceu, Henrique ficou em silêncio. Durante anos ele acreditou que Ana havia quebrado sua confiança. Mas agora entendia que ambos haviam sido vítimas da mesma mentira, e que toda aquela história poderia ter sido completamente diferente. Henrique levou alguns dias para decidir o que fazer. Descobrir a verdade não trouxe alívio imediato. Trouxe peso. Durante anos, ele acreditou em algo que agora sabia ser mentira. E Ana? Ana havia vivido todos esses anos acreditando que ele simplesmente a abandonou. Quando finalmente criou coragem, Henrique procurou por ela. Ana estava terminando um plantão quando ele apareceu. Por um momento ela pensou que ele havia voltado apenas para continuar a conversa que haviam interrompido no hospital. Mas havia algo diferente na expressão dele. Henrique contou tudo. A conversa com os pais. As mensagens falsas. A mentira que havia separado os dois. No início, Ana não reagiu. Ela apenas ficou em silêncio. Anos de mágoa estavam sendo desmontados em poucos minutos. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa. Não de raiva, mas de incredulidade. Durante todo aquele tempo, nenhum dos dois havia conhecido a verdade. Alguns dias depois, Henrique pediu que Ana o encontrasse em um lugar específico. Ela chegou ao parque no final da tarde. As árvores estavam exatamente como ela lembrava. E o banco de praça também. Henrique já estava sentado ali. Por alguns segundos, os dois apenas observaram o lugar. O mesmo onde tantas conversas aconteceram. O mesmo onde deram o primeiro beijo. Henrique falou primeiro. Disse que passou anos acreditando que ela o havia traído. Ana respondeu que passou os mesmos anos acreditando que ele simplesmente a abandonou. Duas histórias completamente diferentes, baseadas na mesma mentira. O silêncio voltou, mas agora não era um silêncio pesado. Era um silêncio de compreensão. Henrique respirou fundo e disse algo simples. A gente perdeu muitos anos. Ana olhou para ele, e pela primeira vez desde o reencontro, não havia raiva em seus olhos. O passado não podia ser apagado. Os anos que passaram não poderiam ser recuperados. Mas algo havia mudado entre eles. Agora os dois finalmente sabiam a verdade. Henrique não tinha ido embora por escolha própria. E Ana nunca havia traído a confiança dele. Os dois foram vítimas da mesma manipulação. Sentados naquele banco de praça, eles falaram por muito tempo. Sobre tudo o que aconteceu desde então. Sobre as vidas que construíram. Sobre o que ainda sentiam. Henrique não pediu para que tudo voltasse a ser como antes. Ele sabia que não era assim que as coisas funcionavam. Mas fez um pedido simples. Uma nova chance. Não para repetir o passado, mas para descobrir se ainda havia um futuro possível. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. E então sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Algum tempo depois, o parque continuava exatamente como sempre esteve. As árvores antigas, os caminhos tranquilos e o mesmo banco de praça. Mas agora, ele guardava uma história diferente. Henrique e Ana voltaram ali muitas vezes. Não para lembrar da mentira que os separou, mas para celebrar o acaso que os reuniu novamente. Às vezes o destino parece cruel. Às vezes ele nos afasta das pessoas certas. Mas, em alguns momentos raros, ele também oferece uma segunda oportunidade. E quando isso acontece, algumas histórias finalmente encontram o final que sempre deveriam ter tido. E agora eu quero saber de você. Você acredita que algumas pessoas estão destinadas a se reencontrar, mesmo depois de muitos anos e muitos erros? Ou acha que certas histórias simplesmente não deveriam voltar? Conta pra mim aqui nos comentários. E se você gosta de histórias como essa, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.